Olá! Hoje a gente vai falar sobre o SUS na prática, ver como que funciona o BS, AMA, UPA, CAPES. Estou aqui procurando a Ingrid. Uma crise de espirros. Vai ser uma live com bastante espirros. Vamos ver, daqui a pouco ela já chega. Vou fazendo uma audiodescrição minha. Sou Carolina Borges. Tenho a pele branca, tô com uma regata de alcinha preta. Oi, Ingrid! Tudo bom? Tudo bem? Eu tava fazendo uma audiodescrição minha. Tô com meu cabelo médio preso, médio solto. Assim, no fundo tem uma lousa e uma parede branca. Obrigada, Ingrid, por aceitar o convite. Imagina, estou à disposição. Vinda. A gente vai falar sobre como funciona na prática, né? OBS, AMA, todas essas unidades de saúde que a gente tem. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco do seu trabalho. Se você quiser fazer uma audiodescrição, sabe? Falar para quem tem baixa visão, quem não enxerga, poder. Você quer que eu faça para você? Faz para mim. Se olhar bem. A Ingrid, ela também tem a pele branca, ela tem o cabelo na altura do ombro, bem assim, encaracolado, né? Meio castanho claro. Ela tá com óculos com armação retangular, assim, né? Meio de gatinho. É isso que chama o óculos? Quadradinho. Quadradinho, com batom alaranjado. E atrás dela tem uma parede azul, né? Não sei, não consigo identificar. Então é o que? Martelo que tem atrás? Tem uns enfeites. Ah, tá, que legal. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa ajudar um pouquinho. Sim. Aqui no Ocupa Mãe a gente gosta de divulgar políticas públicas para as pessoas conhecerem, né? Então tem muita gente que não sabe como funciona a UBS, né? Queria, assim, que a gente explicasse, assim, o que eu posso fazer na UBS, né? Em que casos que eu vou lá? Então, como que funciona no UPA, na AMA, o que são essas siglas, o CAPES, o SER, SER, Tá. SER. Você quer que eu comece já ou quer esperar um pouquinho mais? Não sei se Não, as vamos pessoas comentar, estão... porque depois fica gravado. Se você quiser se apresentar, Então, como é seu trabalho. tá. Então, eu sou a Ingrid, né? Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo em dois vínculos. Eu trabalho numa UBS, na UBS-CE, e trabalho num centro especializado de reabilitação na Lapa. Né? Então, são dois trabalhos da prefeitura com modalidades diferentes. Um é na atenção primária, que é na UBS, então eu faço parte do núcleo do NASF, né? Núcleo... Nossa, olha, fugiu o nome. Então, o núcleo... Meu Deus, esqueci. É NASP? Mas NASF, da equipe multi, né? Núcleo Familiar. É isso? E trabalho, então eu faço parte da UBS e no Centro Especializado de Reabilitação eu atuo como fisioterapeuta atendendo o paciente mesmo, né, em ambulatório e tudo mais. Bom, você me perguntou o que a UBS faz, né? Então acho que faz na UBS? Oi? O que a gente pode fazer? Ontem a gente conversou com o Marcelo, ele explicou um pouco dessa parte reprodutiva. Então, a gente já falou sobre, por exemplo, pegar teste de gravidez, né, fazer teste de gravidez, fazer pílula do dia seguinte, conversar sobre laqueadura, DIU, essa parte a gente já sabe, mas, por exemplo, na UBS a gente pode fazer as consultas de rotina, né? A gente marca na UBS, então... ela é a porta de entrada do Sul, na verdade, né? Ela é territorial, então seria ideal que você vá na UBS, que é mais próxima da sua casa, né? E a UBS, ela atende a problemas de baixa complexidade. Então, é onde você vai fazer o seu acompanhamento médico, né? Então, não necessariamente você tem que ter uma questão, mas é onde você vai fazer seus exames de rotina,
a criança, onde vai fazer todo o acompanhamento, o gestante vai fazer o pré-natal, as doenças crônicas, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, resfriado, gripe, tuberculose, todas essas questões crônicas, né, de doenças crônicas, são acompanhadas na UBS, então você consegue marcar consulta para fazer esse seu acompanhamento longitudinal. Sim. Né? Então, é interessante que todo mundo procure a UBS mais próxima da sua casa para fazer esse tipo de acompanhamento. Também você faz exames de rotina, Papa Nicolau, exame de sangue, né? As vacinações estão acontecendo nas UBSs, então, tanto a da Covid quanto as outras vacinas, todas são dadas na UBS. Eu tenho uma dúvida. Então, esse acompanhamento... Oi. Sobre os exames, né, os exames laboratoriais, assim, na minha experiência, porque as UBSs que eu frequentei, elas são pelo mesmo administrador, né, que a SPDM, então elas funcionam iguais. Então, para você fazer exame de sangue, por exemplo, eu vou na clínica, né, no clínico geral, aí ela pede lá exame de colesterol, triglicérides, diabetes, não sei o quê, e aí eu preciso chegar às 7 da manhã, fico uma fila, porque até onde eu entendi, nessa UBS que eu frequento, às 8 horas, 8h30, acho que passa o carro que leva os exames para o laboratório. Então, até 8h30, as pessoas têm que ter feito o exame de sangue para ir para o laboratório. E não é todo exame de sangue que é feito lá, né? Tem alguns exames que precisa de ir em outro lugar, né? Os exames mais comuns, eles são realizados na própria UBS. Se tem alguma coisa, mas assim, contagem hormonal também é feito, hemograma, né? Todos esses, triglicérides, todos esses são feitos na UBS. Sim. Geralmente precisa ser na primeira hora mesmo, porque o sangue ele coagula, então você precisa levar até o laboratório para não perder a amostra. Né? Então, realmente, ele é da primeira parte da manhã, mas assim, varia de UBS para UBS até que horas. Né? Mas geralmente você tem que chegar às 7 mesmo, e aí eles vão... Saúde. Aí depende de como que tá, que horas que passa para fazer a coleta e tudo mais. Né? Então, mas geralmente você faz nesse horário cedo mesmo, não tem como fazer mais tarde. Tá, entendi. Deixa eu ver o que mais você me perguntou. Você falou em clínico geral, acho que é importante colocar que o médico que atende na UBS é médico de família, né? Então, ele é um médico que atende toda a linha de cuidado, desde criança até idoso, né? A saúde do homem, saúde da mulher. Então, ele faz esse acompanhamento e ele que vai solicitar, caso tenha alguma questão, ele que vai solicitar para ir no ginecologista ou para ir no endócrino, né? Ou no ortopedista. Então, é por ele que vai. Muitas vezes não precisa. Que o próprio médico de família acaba fazendo esse cuidado, né, com a enfermeira. Né? Eu acho que a grande diferença do particular é que a gente, eu estou com uma questão aqui, eu ligo e vou falar com o nutricionista, eu ligo e vou falar com o endócrino, né? Marca as consultas e não tem ninguém que centraliza esse cuidado. Então, essa eu acho que é a grande diferença de você tratar na UBS. Né? A atenção primária, ela parte desse princípio que um médico só cuida da sua saúde toda. E em havendo necessidade, ele solicita o especialista. Qual é a diferença do médico de família para o clínico? Ele não deixa de ser um clínico, né? Mas ele também tem outras questões, porque ele faz esse acompanhamento mais longitudinal. Então, desde o nascimento até a morte. Entendi. Né? Então, ele tem a especialidade clínica, mas ele tem essa questão voltada um pouco mais para um cuidado mais cuidadoso, mais efetivo das questões que o paciente apresenta. É que já aconteceu comigo. Ele não vai só na queixa, né? Então, ele vai percebendo que é o grande papel da UBS, que é a prevenção, né? O cuidado continuado. Então, antes, às vezes, de você ter um problema, o médico vai sinalizando para a gente se cuidar para não ter o problema. Né? Porque a gente só procura o médico quando tem uma questão. E o certo seria não fazer, como a gente faz com as crianças. Né? Então,
A criança nasce todo mês, você leva no médico para ver se está tudo bem. E isso a gente deveria manter ao longo da vida e a gente não faz. Claro que não com a mesma periodicidade que uma criança, mas de tempos em tempos é interessante fazer esse acompanhamento, se não com o médico, com o enfermeiro. É que já aconteceu comigo de eu ir lá na recepção e falar, queria marcar uma consulta. Com o clínico? Aí eu, Aí da outra vez, com o médico de família? Tipo, sei lá, tipo, ofereceu, tô aceitando. Às vezes tem algumas peculiaridades, tem algumas diferenças do UBS para UBS, mas geralmente é o médico de família. Tem uma coisa que eu descobri esses dias que tem um acolhimento na UBS, eu não sabia que tinha. Você pode chegar e falar, quero falar no acolhimento, e aí é um médico, né, você conversa com o médico, aí você pode, é como se fosse uma consulta, não é, de emergência, assim? Geralmente passa com enfermagem. Enfermagem. Né? Então, a enfermagem, você tem uma questão lá, se a enfermeira entende que precisa de um olhar do médico, chama o médico, se precisa ser resolvido ali naquele momento. Se não, ela agenda uma consulta para o paciente, né, se pode esperar e tudo mais, agenda uma consulta para o paciente. Mas tem acolhimento, sim. Né? O ideal é que você faça esse acompanhamento. Mas surgiu uma questão, tem alguma coisa, uma diarreia, alguma coisa que você precisa, né, uma gripe, um resfriado de repente, então você passa para talvez ter medicado, para dar uma verificada, então você passa no acolhimento. O Papa Nicolau também é por acolhimento. Ele você pode ir a qualquer horário fazer. Isso é legal de falar, que tanto o exame laboratorial como o Papa Nicolau, você não precisa reservar que o médico tá, né, a equipe tá lá disponível, né? Tem psicólogo... mas o exame laboratorial, você tem que ter passado com o médico para fazer o pedido. Não adianta você chegar lá e falar, eu quero fazer exame de sangue. Não vai acontecer. Isso em consulta, tem o pedido, aí com a guia de pedido você pode fazer. Sim. E... Bom? Sim, o que eu ia falar? Eu esqueci. Também tem psicólogas, né, na UBS, tem dentista, né, tem ginecologista, tem farmácia, né? Tem farmácia. Então, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, que eu tinha esquecido, né, ele é composto, então, por outros profissionais, né, então, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, nutricionista, às vezes educador físico, terapeuta ocupacional, então varia um pouco a conformação desse grupo, né, desse núcleo, conforme a necessidade daquela região, do território. Né? Então, eles apoiam as equipes de saúde da família, que seria o médico e o enfermeiro. Né? Então, chega um paciente com uma questão lá, e aí ele precisa de um suporte de um profissional mais especializado, então ele busca esse núcleo para conversar, para discutir o caso, né? Sim. E a gente vai fazendo essa troca. Então, tem atendimento, geralmente os atendimentos, tanto de fisioterapia, como de psicologia e nutrição, são mais em grupo, né? Ele é feito mais em grupo, mas a gente faz atendimento individual também. Nesse momento não está acontecendo grupo nenhum na UBS, em função do Covid, então a gente está fazendo atendimentos individualizados. Né? Então, tem uma senhora, por exemplo, com uma dor crônica lá, uma dor no joelho, uma lombalgia, e aí precisa passar para o fisioterapeuta. É agendado, a gente faz uma avaliação, e aí ela geralmente é inserida em algum grupo que vai tratar essas questões, ou na própria consulta já faz algumas orientações para ser realizado junto com o profissional ou em casa e tudo mais. Sim. Então, é uma questão mais simples. Tá. Então, a UBS... aqui perguntaram, cada UBS tem sua área de abrangência, território. Eu não sei se foi uma pergunta, uma afirmação, mas sim, tem. Até procurei aqui o site, chama buscasaude.prefeitura.gov. Lá você digita seu... Eu não digitei o endereço, mas imagino que... Deixa eu fazer um teste. Você digita o endereço e ele te dá qual que é a sua UBS, né? Isso. Deixa eu ver. Peraí que pediu aqui um código. Ai. Bom, depois eu vejo. E então na UBS a gente tem mais básico para você conseguir
Tipo, igual a gente falou ontem com o Marcelo, encaminhamento para laqueadura, né? Eu posso também pegar exame para fazer mamografia, aí provavelmente esses exames de ultrassom são feitos em outras unidades, né? Que são mais especializadas, né? Isso, aí vai para outros lugares, né? Lá na UBS não. Exame só laboratorial, só de sangue mesmo, né? Esses outros exames de imagem e tudo mais não tem. Uma outra UBS acaba tendo junto um raio-x, mas é porque provavelmente está acoplada com AMA, Sim, então acaba tendo esse serviço, tá? Mas não é regra. Isso vai variando de território e de como que tá, onde ela está inserida. ótimo. E aí tem o AMA, né? Que é o ambulatorial, que eu não lembro a sigla agora. Você lembra de cabeça? Atendimento médico ambulatorial. Como? Atendimento médico ambulatorial. E aí, como é que funciona? A UBS, assim, acho que é interessante que a UBS funciona de segunda a sexta, das 7 às 7, né? O AMA é de segunda a sábado, das 7 às 7. E tem alguns AMAs que são 24 horas, né? Então, aqui em São Paulo existe muito AMA. No resto do Brasil, é UPA. Tá. Tem algumas UPAs em São Paulo e, na verdade, a tendência é que os AMAs acabem se tornando UPAs. Tá. Aqui é um pouquinho, tem algumas coisas a mais do que o AMA. Mas o AMA, ele já vai com um pouquinho mais, assim, de média complexidade, né? Um corte, né? Uma gripe mais forte, com febre, que talvez possa ser uma pneumonia, né? Uma alergia, uma crise de hipertensão. Saúde de novo. Obrigada. Algum ferimento, um eletrocardiograma que precisa ser realizado. Tem né? Algumas coisas. Tem, né? Tem algumas coisas, né? Retirada de ponto, uma sutura, um corte que aconteceu, uma infecção urinária. Então, assim, tem uma urgência um pouco maior do que na UBS não vai resolver. Sim. Né? Então, aí você acaba utilizando o AMA. E tem AMAs que tem mais coisas e menos coisas, e a UPA, na verdade, acaba sendo um AMA um pouquinho mais equipado, né? Com algumas... E ele é 24 horas, a UPA. Né? A UPA é 24 horas. Então, aí você é certeza, lá uma fratura, né? Um infarto, um AVC, vai para a UPA, porque ali você vai ter todo o respaldo. Mas é importante salientar que todos os serviços de saúde, eles estão aptos para fazer o primeiro atendimento. Então, o paciente chegou, eles conseguem avaliar e de lá eles encaminham caso, né, o mais perto seja uma UBS mesmo, o paciente teve um AVC e o mais perto foi a UBS, né, ainda tem uma estrutura, não é o ideal, né, mas consegue encaminhar chama uma ambulância, consegue encaminhar, ou pelo menos o médico consegue fazer um primeiro olhar ali. Eu acho importante, assim, né, quem não conhece, assim, já sondar, sabe, buscar no Google, buscar em algum site, assim, qual que é a AMA lá perto, qual que é a UPA lá perto, qual que é o hospital público lá perto, qual que é o UBS perto, para na hora da emergência já tá anotado, já saber onde é, né, então não fica essa novidade, assim, quando que, né, para onde que eu vou, né. E hospital, quando que eu iria para um hospital, assim? O hospital é alta complexidade, então é um acidente, né? Você vai para um hospital, parto é um hospital, então são questões assim que são, né, de alta complexidade, que tem a ver com uma emergência, né, um risco imediato de morte, assim. Então, apesar de que o pronto-socorro acaba fazendo isso, a UPA também acaba fazendo, né, tirando o parto não faz. Sim. Né? O ideal é que a gente não vá para o hospital. Não vá, sim. A UPA, o PS, eles têm estrutura hospitalar, só que com um pouco menor. Então, toda essa questão de emergência, da urgência e da emergência, você consegue realizar lá. E aí eles mesmos acabam encaminhando para o hospital uma necessidade de cirurgia ou de algo que seja maior do que 24 horas, né? A UPA, você fica lá 24 horas, o PS também, e depois você é encaminhado para o hospital caso o quadro
se agrave ou precise de cuidado mais intenso, né? Mas eles têm estrutura para isso. Por isso que foram criados, né? Por exemplo, o HC é porta fechada, você não entra no HC se não for de ambulância ou encaminhado de algum serviço, né? Antes ele era porta aberta, só que era isso, uma dor de barriga ia para o pronto-socorro do hospital, entendeu? Então não tem necessidade. Uma vez, menina, eu tô num lugar que tá com gato e eu não tô acostumada, e aí fica... dá uma desarmonia. Uma vez eu tava com uma tosse, assim, tava persistindo, sabe? Aí eu fui no AMA, só que eu cheguei, tipo, tava fechando o AMA. Aí a moça falou, talvez você tenha que ir pro UPA, né, por causa do horário. Eu, não! Aí ela pôs aquele negócio no dedo lá, ela falou, tá tudo bem, sabe? Tipo, você não tá, sei lá, com pneumonia, sabe? Você tá com uma tosse, mas, tipo, é algo que, tipo, repousa, toma água. E eu acho legal no SUS que eles dão assim, eu adoro quando eu saio de uma consulta médica e não tem, sabe, não preciso passar na farmácia, sabe? Porque geralmente na rede particular você tem que comprar o remédio, né? Você tem que fazer exame. E uma diferença que eu percebo é que já aconteceu muitas vezes comigo. Por exemplo, esse caso, ela falou, repousa, tenta dormir mais, faz um chá que você gosta, sabe? Eu acho que tem um diferencial, né, que é justamente isso, é da gente fazer um cuidado mais ampliado, né? Então, principalmente na UBS. Então, muitas vezes, não vai ficar medicando. Pelo contrário, a gente quer tirar a medicação, a gente vai orientar, tem nutricionista, então a gente vai orientar, né, uma alimentação mais adequada, uma atividade física, né? E tudo isso já melhora uma questão aí de ansiedade. Então, a gente consegue trabalhar outras coisas, uma doença crônica, né, uma diabetes, a pressão alta, a gente consegue trabalhar com outros elementos que não só a medicação. Sim. Né? Por isso que é importante e interessante estar realmente fazer um acompanhamento e não ir para o UBS ou para o AMA ou para o UPA só quando tem uma questão. Sim, né? E é bom. O ideal é não precisar. Sim, e é bom assim, uma vez por ano ou duas, não sei, você deve saber melhor, a gente ir lá e pedir os exames de rotina, ver triglicérides, ver colesterol, ver... Né, é bom fazer esses exames de teste rápido, de AIDS, sífilis, hepatite, que eu acho que é sempre bom a gente fazer também, que não tá, né, no protocolo, mas deveria estar, né? Eu acho que seria tão bom se a gente, né, conseguisse saber, né, sobre HIV, sem a gente ir lá e pedir, né? E... eu ia falar... das farmácias, né, que essas redes, né, essas unidades de saúde, elas têm farmácia, então quando, né, precisa de algum anti-inflamatório ou um analgésico ou alguma outra coisa, você vai na farmácia, é muito legal, porque tem uma farmácia lá, e aí você chega, tipo, é muito bom, é muito prático. Todos têm farmácia, todos têm farmácia. Toda UBS tem farmácia. Às vezes falta o que pode... um ou outro medicação na rede e tudo mais, mas... deu uma travadinha? Deu. Uma vez eu estava precisando de vitamina D, injetável. Por uma questão lá, eu tinha que tomar. E aí não tinha na UBS, aí eu tive que pegar na outra UBS. Aí não quiseram aplicar na UBS que eu peguei. Me deu uma canseira. Aí tem que ter coisas que fogem da rotina, né? Mas aí eu não saberia te dizer. Aqui, tem um site chamado Aqui Tem Remédio.prefeituras.sp.gov. Só digitar Aqui Tem Remédio, que é onde você acha, né? Então, por exemplo, me deram, por exemplo, vitamina D. Aí não tem, né? Aí você digita... É que se digitar vitamina D não vai achar porque ela tem outro nome, né? Mas aí você digita o nome ali na lista de medicamento, digita o endereço e aí te fala onde que tem, né, o medicamento, aí você pode ir lá e pegar. É muito legal o SUS, sou muito fã. Agora, essa parte do CAPES, como é que fica? A gente já falou, né, de UBS, a gente já falou, agora essa parte do CAPES e do SER, como que funciona? Que eu não sei. Então, assim, tanto o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, quanto o CAPES, que é o Centro de Atendimento Social, eles são voltados para a especialidade. Então,
No CAPES, é encaminhado para, na verdade, ele é porta aberta, então se tiver uma questão, você consegue ir lá, tá? Então, ele é porta aberta. Mas pessoas que sofrem transtornos mentais mais moderados ou graves, que fogem daquilo, né, da ansiedade, de uma depressão leve, né, de algumas coisas que a gente consegue tratar na atenção primária. Então, quando isso passa, né, se requer cuidados maiores e tudo mais, né, por exemplo, psicose, uma neurose grave, algumas dessas, esquizofrenia, essas questões que requer, né, que são uns transtornos mais moderados, aí a gente acaba solicitando o CAPS ou encaminhando o paciente para o CAPS, e também para quem faz uso de drogas, de substâncias psicoativas, né? Porque o CAPS tem o CAPS adulto, eu ia falar. Tem o CAPS infantil, infanto-juvenil, que são para até 18 anos, e o CAPS AD, que é adulto também, mas que é voltado para álcool e drogas, né? O AD é álcool e drogas. Que legal. Tá? Se o adolescente faz uso também, né? Além de um transtorno mental, ele também tem um uso aí de substâncias, ele é tratado no CAPS IJ. J. Então, essa é uma questão interessante também. Claro que uma depressão você não vai para lá, tá? Então tem que ter algo assim que já fica uma dificuldade social, que tem um prejuízo social importante, aí aí você acaba solicitando o CAPS. Entendi. Nossa, Tá? muito legal. E o Centro Especializado de Reabilitação, na verdade, o Centro Especializado de Reabilitação, ele tem 4 modalidades. Né? Então, tem a deficiência física, intelectual, auditiva e visual. Nem a maioria desses centros não atendem todas essas especialidades. Então, precisa verificar qual que é a especialidade. Então, vamos supor que tem uma questão, por exemplo, uma fratura, né? O paciente teve uma fratura, passou no ortopedista, precisa fazer reabilitação. Ele vai no médico de família, ou no ortopedista da rede, e ele vai ser encaminhado para fazer fisioterapia. Cortou. Essa fisioterapia, Cortou. Para mim, está funcionando. Não, é que foi só um... ele vai no ortopedista e pede encaminhamento, né? O ortopedista que encaminha para fisioterapia. Ele encaminha para fisioterapia. Como é uma fratura recente, né, que precisa de Oi. Bom, a gente estava falando do ser, né? Travou mas a gente não perdeu o conteúdo. Nossa, uma vez eu fui conhecer uma clínica de fisioterapia, nossa, bem legal. Então, e aí, para esse centro especializado tem que ser via UBS, tá? Você não consegue chegar lá e ser atendido. É porta fechada. Fisioterapia, né? Mas tem fono, né? Tem terapia ocupacional, tem outras, dentro do serviço também tem ortopedista às vezes, né? Tem otorrino, se for auditiva, que vai ver a questão, né, para colocar um aparelho, perda auditiva, um idoso que teve uma perda auditiva faz exame também, né? É feito exame lá também para verificar a perda, para solicitar o aparelho e colocar o aparelho, por exemplo. Né? E tem a deficiência intelectual, que é essa modalidade que acaba atendendo as pessoas com uma deficiência intelectual, que entra aí também o autista, né? Então, as pessoas com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, eles também podem ser atendidos dentro do SER, ou no CAPS, ou nos dois, aí varia um pouquinho da idade, do que essa criança no momento está precisando, se for criança, né? Então, o que está precisando, então, existem esses 2 lugares para fazer esse encaminhamento.
e quem tem deficiência visual também. Só que, assim, nem todos os serviços, aonde eu trabalho, ele tem a física, intelectual e auditiva. Nós não fazemos reabilitação visual. Agora, tem outros lugares que têm reabilitação visual. Então, precisa verificar para onde que tem que encaminhar os pacientes. Sim. Nossa, eu sou apaixonada pelo SUS. Você fica falando, eu fico, ai, gente, pessoal gastando rios com convênio, sabe? Tipo, é uma preciosidade. É uma... E aí... Não, e eu esqueci de falar que da deficiência intelectual a gente tem o APD, que é o Programa de Acompanhante da Pessoa com Deficiência. Então, eles ajudam, né? Eles assistem essas pessoas, às vezes, geralmente mais adolescente e adulto, e que eles têm uma fragilidade e uma vulnerabilidade social. E aí eles fazem visitas, né? Verificam qual que é uma questão, então eles vão ajudando esse deficiente até que ele consiga adquirir essa questão específica. Por exemplo, eu quero poder ir para a escola sozinho, né? Então, eles fazem o trajeto, eles ensinam a verificar toda essa questão de chegar até o local, e aí ele consegue fazer isso sozinho. Ou então, sempre numa autonomia, né? Eles também fazem grupos de empregabilidade para poder treinar esses usuários para poder se inserir no mercado de trabalho, por exemplo. Né? Então, tem várias questões, é muito bacana. Assim, nossa, né? Que rico. Uma coisa que a gente não falou da UBS, que na UBS tem os agentes comunitários de saúde, que para mim, assim, são os anjos, né? Que são, assim, me corrija se eu falar alguma besteira, mas são pessoas, né? Elas usam um colete, assim, né? Geralmente são mulheres, e aí elas ficam com uma prancheta e cada a gente tem, por exemplo, 200 famílias. Então, elas dividem a agenda dela ao longo do mês para ela fazer visitas periódicas dessas famílias. E aí ela vai na casa da pessoa, não sei se ela chega a entrar, fica na porta, acho que depende de cada família, né? E aí ela pergunta, então, por exemplo, olha, ela lê a ficha e sabe, por exemplo, que tem uma questão de diabetes, tem uma questão de pressão alta. Então ela pergunta, como que tá? Você tá tomando medicamento, né? Vai começar um grupo de caminhada, você não quer participar? Você não quer passar com a nutricionista? Uma vez eu fui na UBS, ela falou, abriu a agenda da ginecologista. Eu nem tinha pensado em passar na ginecologista. Eu falei, então marca, sabe? Tipo, a própria moça da recepção ofereceu pra mim. Aí ela falou, é tão raro ter a ginecologista, que eu acho que não é sempre que a ginecologista tá lá, ou sei lá, não sei o que aconteceu. Isso aqui foi tão engraçado que ela ofereceu, sabe, pra mim. Então, acho muito, assim, o pessoal muito atencioso, e esse pessoal, os agentes comunitários de saúde, de uma preciosidade o que eles fazem, né, esse acompanhamento, né, de saúde, essa conversa. Então, às vezes, eles falam, chegou, né, por exemplo, eu tô com anemia e não achei o suplemento de ferro. Aí a agente comunitário de saúde fala, mas chegou na farmácia. Tipo, ela não consegue trazer para você o medicamento, porque ela tem 200 pessoas, 200 famílias, né, ela tem quase 1000 pessoas para cuidar, não dá para ela trazer o remédio para você, mas ela te avisa, né. É assim que funciona mesmo? Mas assim, não são todas as UBSs que têm um agente comunitário. Vou explicar também. Tá? Então tem UBS que é tradicional. Então ela tem só os médicos, aí sim o médico clínico, né? E aí tem o ginecologista. Nem toda UBS tradicional tem ginecologista. UBS de estratégia de saúde da família tem ginecologista, né? Tá. Agora tem as mistas, tem os que tem. Então, o tradicional é queixa-conduta. Você vai lá, quero passar no médico porque eu tô com tal problema. Aí você vai marcar, que é muito parecido do que a gente faz ali com o plano de saúde. A estratégia já é esse cuidado, que tem um agente comunitário que vai na sua casa, né, que cuida de você, que olha por você, que te ajuda a lembrar que você precisa cuidar da sua saúde. Essa que é a grande verdade. Aí eles fazem essas visitas e tudo mais, né? E eles lembram, olha, você tem consulta, esqueceu da consulta, né? Não esquece, tem que ir em tal lugar. Então, é bem interessante. E eles verificam as demandas também, né? Eles olham, às vezes tem uma questão de falar, não, mas eles moram assim, assado, tem um monte de gente, e só a mulher foi, mas precisa chamar esse marido também para vir para consulta, né? Então, assim, são 200 famílias, tá? Eles não cuidam de 200 pessoas, Sim, 200 famílias. Dá mais de 1000 pessoas, né? 2.000, mais ou menos isso. É muita gente.
Também a gente esqueceu de... Não esqueceu, né? Que o SUS, ele é muito amplo, né? Tem aquela... Ai, qual que é o nome? Que tem homeopatia de medicinas integrativas. Tradicional chinesa. Medicina integrativa. Que tem algumas, não são muitas, mas tem algumas, né? Tinha mais. Antigamente tinha mais. E agora tem bem pouco, mas assim, alguns tem a UMT, né, que é a Unidade de Medicina Tradicional, que fica lá na UBSC, então tem acupuntura, tem antroposófica, medicina antroposófica, tem homeopática, tem faz Lian Kun, Xian Kun, dança circular, lá é bem específico, mas algumas unidades acabam tendo auriculoterapia, tem profissionais que são capacitados em algumas dessas modalidades das PICs, né? Eu já fiz auriculoterapia na UBS, tinha uma equipe que ia lá, mas acho que eram 6 sessões, eram 6 semanas, que eu ia toda segunda, por exemplo, de manhã, e aí fazia, e aí era legal, mas acabava, sabe? Era rapidinho, 6 semanas, aí tinha que entrar na fila de novo, e eu eu passo com homeopatia, eu e as crianças. A primeira consulta demorou para conseguir essa homeopatia, até eu entender, foi meio demorado para eu conseguir, porque me mandaram para um homeopata que ficava no hospital lá do Ipiranga, e eu queria... Eita! E eu queria passar nessa unidade de medicina integrativa, e aí eu consegui passar com a homeopata, e é muito legal, porque você passa na homeopata, ela te... medicamento, você tira a foto, manda para o WhatsApp lá da farmácia, e aí você paga o frete e eles entregam na sua casa, R$10 de frete. Então é muito legal, você acha incrível. Nossa. Tem muita coisa, muitas pessoas desconhecem e tem muito preconceito, porque quando fala de SUS só mostra a fila de hospital e as pessoas no chão, e isso não é a nossa realidade. Não, esse é lindo. É riquíssimo. É lindo. Riquíssimo. Assim, o nosso trabalho também no centro de especialidade é lindo, né? Você falou que era para eu falar um pouquinho do que eu faço. Eu trabalho, então, principalmente com bebês prematuros, né? E crianças com problemas neurológicos. Então, o bebezinho nasceu com alguma questão, ou prematuro, ou falhou no teste da orelhinha, ou alguma síndrome que já foi identificada e tudo mais, a UBS ou o hospital já encaminha para o C, né? E ele já começa uma estimulação com físio, fono, TO, a psico acompanha, enfermeiro, assistente social, então e neurologista. Então, uma equipe super completa, e todo mundo tem um olhar em cima dessa criança e dessa mãe, e a gente acaba fazendo um trabalho preventivo, para que não necessariamente esse bebezinho prematuro tenha alguma coisa, mas a gente começa a trabalhar com ele para que ele não tenha, né? Então a gente vai fazendo estimulação, vai organizando esse bebezinho, essa família, porque essa mãe, né, também é uma mãe prematura, às vezes ela não estava ainda pronta para essa maternidade, então muitas coisas vêm no susto, né, não está ainda preparada para algumas coisas, então a gente precisa ajudar a Oi. Nossa, voltamos. Ai, que bom. Eu estava falando, não sei o que você conseguiu Estava na ver, parte da uma travagem dos cuidados com a mãe. Mas isso, então a gente ajuda nesses cuidados, né? Você quer perguntar? Não, eu acho que não travou muito, mas... Não, para mim ficou bem travado. O que eu reparei, mas tudo bem. Assim, pelo que eu sei, eu entendi aqui do Instagram, o meu vídeo que vai gravar. E quando você fala que travou para você, trava para mim. Então, depois trava para mim. Então, eu consegui te ouvir.
E aí depois que Ah, então tá bom. é, Então tá ótimo. mas acho que a gente Então, e a gente faz esse acompanhamento até 2, 3 anos, tá? Por dessas crianças. E não necessariamente elas vão ter alguma questão, mas a gente trabalha justamente para não ter. Então, assim, é óbvio que ela nascendo antes do tempo, ela pode demorar um pouquinho mais para sentar, um pouquinho mais para engatinhar, um pouquinho mais para andar, né? Isso nessas questões físicas, né? Questões de fala e de linguagem também, ela pode demorar um pouquinho mais, a gente precisa ficar atento, né, e intervir bem no momento que é necessário intervir. As questões emocionais e sociais também acabam aparecendo um pouquinho mais para frente, né? Então, pela prematuridade, eles também têm uma questão emocional ou social que pode aparecer. Então, a gente está lá com esse olhar multi para poder adequar essa criança para que não ocorra nenhuma questão futura, né? E isso dificilmente você vai conseguir na rede privada, né? Bebezinho prematuro, no máximo ele vai ali no pediatra. Quando tem uma questão assim, só vão conseguir ver mais para frente, porque logo no começo o bebê, né, é bebê, então ele dorme mais, ele se mexe pouco, e aí esse olhar mais específico acaba passando. E aí, quando chega para a gente, já tem uma questão. entendi. Né? E é isso que a gente evita, né? Então, ele vai sendo estimulado desde que ele nasceu. Então, se em algum momento teve alguma questão ali que saiu daquilo que a gente entende como típico, né? A gente ajusta para que ele entre na linha, vamos dizer assim. E aí ele vai adquirir todas essas, o desenvolvimento dele no tempo oportuno. Nossa, apaixonada pelo SUS. É muito lindo. Mas uma coisa assim que me incomoda muito no SUS é que é tudo papel. Papel, papel, papel. É tudo. Gente, é tudo papel. É tudo. Nossa, mas assim. Eu não sei nem explicar. É uma volta ao tempo. Assim. Parece que você foi para um lugar que parou em 1930 e é papel, papel, papel. Tudo papel. Tipo, por exemplo, você vai num lugar, por exemplo, é que eu não lembro agora muito bem como que foi. Mas você passa na recepção, você põe o papel no lugar, tipo, aí ele pega pela ordem que tá as fichas. Teve uma vez que, nossa, eu fui numa consulta com endócrino, mas tava uma confusão, que eu acho que a endócrino tinha faltado 2 dias, aí juntou 2 agendas num dia só. Nossa, eu fiquei 3 horas, não, fiquei 4 horas pra ser atendida. Tipo, eu era a senha 20 e chamou a senha 2. Aí sabe quando você começa a administrar, assim, você fala, não, peraí, qual que é o seu? Ah, o meu é 18. Então, peraí, o seu? 14. Ah, então vou dar uma volta. Tipo, quando for você, eu volto, assim, sabe? Porque aí... Mas aí foi exceção. Assim, do que eu já usei, assim, no SUS foi de ter problema de demorar muito. Às vezes atrasa, mas o particular também atrasa, mas... Essas coisas acontecem, mas assim, o importante é que eu acho que funciona. Nossa, a gente consegue excelência. Hã? E a gente consegue ter um atendimento de excelência, né? Então, eu acho que é por aí. Sim, nossa, eu acho que... Mas é muita gente, não tem jeito, é muita gente. Então, Sim. Às vezes demora mesmo. Às vezes tem um imprevisto, né? Às vezes a gente também é humano, falta ou atrasa, enfim. Mas geralmente funciona e funciona bem. Nossa, eu adoro. Eu sou apaixonada pelo SUS, trabalho há 20 anos, né? Para o SUS e pelo SUS, então não tenho nem o que falar. Sou defensora e vou estar sempre ali defendendo o SUS. Nossa, eu sou apaixonada também, porque tem essas questões, né, que né, às vezes demora um pouco para você marcar, né, então né, às vezes demora um pouco para ter consulta com o clínico e tal, mas nossa, e aí depois que você começa a estudar como que funciona o plano de saúde, né, qual a estrutura toda que quando você paga R$ 1.000, R$500 um plano de saúde, é um esforço muito grande para você conseguir aquele dinheiro, né? E o que está alimentando aqueles R$500, sabe? Aqueles R$1.000, estão indo para onde, né?
E aí eu acho muito importante, sim, ter essa consciência, assim, né? Os médicos não recebem mais, né, no plano de saúde, né? É um valor muito baixo, tem um atendimento que, né, que demora. Às vezes você tem um atendimento, né, você passa no médico particular, te atende super rápido, né? Não é qualidade também. O conforto, eu acho que, se for comparar conforto, hotelaria, né? Tipo, você vai tirar sangue com as crianças, aí tem tudo de bichinho, né? Então tem essas questões que, né, não sei, para mim não são importantes. Para mim, acho que é importante o todo, né? A quantidade de pessoas sendo bem atendidas pelo SUS, né? Isso acho que é muito. A hotelaria peca um pouco, mas também a gente tem que entender que teve um corte enorme aí dos repasses, o congelamento. Então, assim, se não tá bom hoje, isso é culpa de um repasse que foi muito cortado. Sim. Né? Então, o que não funciona hoje é por causa disso. Tô dando risada aqui, que é um paciente meu aqui. Beijo, Ricardo, pra Kari. Sim. E... Tô dando risada. Ai, o que eu ia falar? Que toda UBS e UPA, eu não sei, tem o conselho, né? O conselho daquela UBS. Então, tem uma plaquinha no mural, assim, que não sei se no SER e no CAPES tem também, acho que tem conselho também, né? Onde as pessoas se reúnem, não só a parte administrativa, mas os frequentadores podem se reunir, é uma vez por mês a reunião, e aí você pode levar questões, né? Conversar, falar, por que demora tanto para pediatria? Ou, sei lá, por que o banheiro tá meio abandonado, não dá pra, sei lá, dar uma manutenção no banheiro, né? Então tem essas... Não que vai resolver. Conselho gestor. Conselho gestor. Ele é composto pelo gerente, né? Então, é o gerente por trabalhadores e 50% do conselho por usuários. Então, o usuário ele tem o direito e o dever de opinar e ajudar a administrar. Então, né, quando eu falo que cada lugar tem uma conformação, tem uma especialidade, não tem outra, como que isso funciona, é muito do território. Sim. E o que os usuários estão falando, olha, nós precisamos de um pediatra aqui, por exemplo. E aí existe esse conselho para brigar por isso, para que o serviço funcione melhor. Né? Não é para eu quero passar na frente, para todo conselho gestor, eu quero passar na frente. Não é isso. Não, mas é o que acontece, as pessoas às vezes confundem um pouco. Mas, assim, é para você tentar melhorar o serviço. Não é só porque eu quero lá gritar porque nada funciona, entendeu? Porque tem isso também. Bem, infelizmente. Né? Então, porque demora, né? Mas, assim, vamos entender por que demora, vamos entender como funciona. Se está faltando medicamento, então vamos ver como que está acontecendo. Está demorando demais o atendimento, como é que a gente consegue organizar isso? Então, tudo isso, o conselho gestor consegue olhar, sim, é extremamente importante. Eu faço parte do conselho gestor do SER, né? Gosto bastante. As reuniões... Eu acho que é isso. Oi? As reuniões estão acontecendo? Sim, virtualmente, mas estão acontecendo. Então, é legal, bom saber. Ai, gente. Então, aí tem que ir em cada unidade ver quando que é, porque a reunião ela é aberta. Né? Agora, com a pandemia e tudo mais, eu não sei como que estão se organizando, né? A gente está só com aquele grupinho que são as pessoas eleitas e tudo mais, né? Então, ele não está fazendo aberto ao público, mas se alguém solicitar, a gente... avisa e acaba participando. Sim, da pessoa ir lá na UBS ou no AMA, que tem perto, e perguntar se estão ocorrendo reuniões, como que faz para participar. E às vezes a pessoa pode até deixar um e-mail e pedir para alguém entrar em contato, né? Isso. Ou então, na verdade, se você conhece alguém que faz parte do conselho, você pode falar com essa pessoa para ela te representar a mesma coisa que é com o vereador, com o deputado, a gente... né, vota em alguém para nos representar. Então, o conselho gestor faz esse papel também. Sim. Né? Então, você vai lá e faz esse papel. Né? Se você não pode participar, você vai lá, não, mas eu quero que faça essa questão, e depois existe a ata, né? Então, você pode ver o que aconteceu e tudo mais nas reuniões. Legal. Tá certo?
Obrigada, Ingrid. Tem mais alguma coisa que você queira falar, assim? Nossa, eu tô, tipo, apaixonada. Acho que a gente já conversou bastante, né? Não sei Sim. se tem mais alguma pergunta, se alguém perguntou alguma coisa. Eu não vi passar nenhuma, assim, o que passou de Também não vi. Ingrid está linda. Mas Ai, não vi nada de. é o quê? Não, não sei. Tô Hum. nervosa. Obrigada, Ingrid, pelo ter aceitado o convite, por compartilhar esse trabalho maravilhoso que você faz. Nossa, tipo, aquele momento que a gente se sente feliz de pagar imposto, né? A gente sabe que está remunerando pessoas Bom, não deu maravilhosas. certo. Hã? Que bom que deu certo. Estou à disposição, tá? Sempre que precisar, pode Obrigada. perguntar. Estou aí à disposição para ajudar. Obrigadão. Tá bom? Agradecer a Raquel que fez. Promover o que a gente promove. Oi? Agradecer a Raquel, né, que fez essa ponte entre nós. Ai, brigadão, a Raquel Marques. Tá, Obrigada, tá Ingrid. bom. Até De mais. nada. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Ui. Gente, aquele momento que eu tenho que salvar a live dá certo.